Louvemos ao Senhor porque Ele é bom. Louvemos ao Senhor porque é bom estar com vida. Não é fácil ser cristão. O que você acha? Não é fácil ser cristão. Sobretudo quando queremos entender mistérios. É o caso dos não cristãos. Daqueles que não têm a mesma fé que nós temos. Muitos até se interessam pelas mensagens, ideias do cristianismo e tentam se aproximar e dão de cara, por assim dizer, com os mistérios de nossa religião. Alguns estudam a fundo nossos dogmas de fé. Mas, depois de tentarem entender, chegam à conclusão que não querem seguir Cristo, mesmo estando quase apaixonados por eles. Isso aconteceu mais de uma vez, muitas vezes. Mas muitos outros, felizmente, convertem-se e aceitam serem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para sermos cristãos autênticos, precisamos de muita humildade, porque a nossa religião é exigente, porque é cheia de mistérios. Imagino, ou melhor, posso dizer e tenho certeza, de que todas as religiões supõem mistérios. É o contato com o divino, é misterioso. Nós acabamos de viver há poucas semanas, a Semana Santa, quando normalmente refletimos sobre os sofrimentos e a morte de Jesus. Quando vimos, por exemplo, no nosso programa aqui, semanas atrás, aquele quadro pintado por Santo Afonso de Ligório, representando um corpo crucificado, vermelho de um sangue horrível e cruel. Lembra-se daquele quadro? Depois tivemos a alegria de cantar aleluia, porque Jesus ressuscitou. Tanto a morte como a ressurreição de Cristo são grandes mistérios que nós aceitamos com piedade e com tristeza e depois com alegria. Assim acontece com a grande maioria de católicos. Por quê? Nasceram católicos, porque fomos batizados ainda crianças, sem a necessidade de fazermos atos de fé. Nossos padrinhos fizeram o ato de fé por nós. Mas, cuidado, porque a Deus não se engana. Ele sabe quando a nossa fé é verdadeira ou não. Conforme diz o apóstolo, usando outros termos, ele diz assim: a fé tem de ser produtiva. Fé morta não é fé, não existe. Aí restaria perguntar: você tem fé produtiva? Você tinha escutado alguma vez isso? Fé produtiva, padre? Fé que faz a gente produzir, sobretudo produzir amor. Fé que faz a gente amar. Fé que desperta em nós a verdadeira caridade cristã, o verdadeiro senso de justiça. O nosso conto hoje, desculpa, virou catequese, mas faz bem, ajuda a gente a testar nossa fé. Pois bem, a paixão de Jesus passou. A Páscoa de 2022 passou. Estamos vivendo nosso dia a dia cristão. Dia a dia cristão pascal. Se você escutou o nosso conto do último sábado, deve se lembrar, de sábados atrás, desculpa, deve se lembrar do nome da música que era De Belém à Cruz e da Cruz ao Tabernáculo. Música que eu tive a alegria de fazer para as irmãs mestras Pias Filippini, que neste ano de 2022 estão celebrando com um jubileu os 350 anos do nascimento de sua santa fundadora, Santa Lúcia Filippini. Na música De Belém à Cruz e da Cruz ao Tabernáculo, nós analisamos o terrível drama da morte de Jesus, que dava tristeza imensa a Santa Lúcia. Vendo seu mestre derramar seu sangue,
até a última gota. E na melodia que criei para o texto, procurei evidenciar essa tristeza. Tudo isso graças à iluminação do Espírito Santo, que nos assiste em todo momento da nossa vida. Mas, para hoje, eu fiz questão de escolher uma música bem curta, alegre, que faz parte também dos cantos da missa que fiz para esse jubileu, em homenagem a Santa Lúcia Filippini. Porque o coração dela estava repleto da alegria que devotava a Cristo, o seu mestre. Trata-se do canto para o momento do santo, que diz: a vitória é do Cristo é a glória. A vitória do Cristo e do Cristo é a glória. Voltando agora à questão da fé, nos mistérios da nossa religião, podemos fazer uma constatação de que, apesar da reflexão necessária sobre as dores e mortes de Jesus, podemos dizer que a nossa religião é uma religião alegre, uma religião feliz, em comparação com outras religiões que não admitem, por exemplo, a ressurreição final de Jesus. Essas pessoas, em vez de chorarem as dores da morte, deveriam fazer como nós, atos de fé na ressurreição de Cristo e em nossa própria ressurreição. Cristo ressuscitou, aleluia! Cristo ressuscitou, venceu a morte, aleluia! Cristo já não morre, aleluia! A vitória do Cristo, aleluia! E do Cristo é a glória. Agora, não é difícil gritar glórias, aleluias. Qualquer um pode gritar. Difícil é viver de acordo com a alegria que a nossa religião nos proporciona a cada dia. Difícil não é acreditar que Jesus deu seu sangue até a última gota por nós. O difícil é dar uma gota do nosso sangue por quem precisa de nós. Como disse o apóstolo, que a fé sem obras é morta. Assim podemos dizer que a fé com nossas obras é motivo de alegria, é motivo de glória para Deus e glória para nós. Eu gostaria agora de dar meus parabéns para as irmãs mestras Pia Filippini pelo jubileu dos 350 anos do nascimento da sua santa fundadora. Quero me alegrar com vocês e com todos que participam desta alegria pela existência de Santa Lúcia Filippini. Quero participar da vida de vocês que cuidam de modo especial da juventude. Então, vamos escutar agora a vitória do Cristo e do Cristo é a glória. A vitória é do Cristo e do Cristo é a glória. A vitória é do Cristo e do Cristo é a glória. Porque Ele é santo, porque Ele é santo, porque Ele é santo, porque Ele é santo. A vitória é do Cristo e do Cristo é a glória. A vitória é do Cristo e do Cristo é a glória. Bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vitória é do Cristo e do Cristo é a glória. A vitória é do Cristo e do Cristo é a glória. Então cantemos hosana,
Então cantemos Hosana. Então cantemos Hosana. Então cantemos Hosana. A vitória é do Cristo, e do Cristo é